Como saber se a constelação familiar é para você? Primeiro, vamos entender que nós, consteladores, não somos psicólogos. É lógico que tem alguns, né, que vieram da área da psicologia, mas o constelador, ele não tem esse papel de acompanhar você num drama, você na identificação de uma ferida emocional da infância, no que aconteceu em determinada época da sua vida e você ter uma nova interpretação daquilo através de um constelador. Não é isso. Esse não é o papel do constelador. Existem áreas da terapia evolutiva que te ajudam com isso. Por exemplo, o Theta Healing, identificando as crenças. Mas a constelação familiar, ela é uma ferramenta que vai olhar você dentro de um sistema familiar, dentro de uma família. Primeira coisa que você precisa entender. Para você saber se a constelação pode te trazer respostas, eu quero que você entenda que quando você nasce num seio familiar, independente se aquela família ela é composta por pessoas casadas, por pessoas que estão há muito tempo esperando esse neném, há muito tempo desejando esse filho, você já nasce cheio de dívidas. Porque uma criança quando nasce, ela fala assim, meu Deus, a família me deu oportunidade, minha mãe me deu oportunidade, meu pai me deu oportunidade de vir, então eu preciso fazer algo por eles. Então, qual é a conta aqui que tem que ser paga? Essa é a pergunta de uma criança que nasce num sistema familiar. Ela já nasce perguntando, que conta que tem para pagar? O que tem para resolver? Como que eu posso ser útil em gratidão a tudo que vocês fizeram por mim, mesmo eu sendo um bebê, mesmo eu estando dentro da barriga? Porque você aceitou me carregar e me dar a vida? Esse é o pensamento de uma criança. Então ela já nasce querendo pagar essas contas no que a gente chama de expiação, olhar cego, amor cego, um processo de compensação. Vou mostrar para vocês o que é essa compensação. Vamos supor que aquele casal que fez esse neném estava com muitos problemas no casamento. Então a criança percebe esses problemas no casamento, então ela já começa a desenvolver aspectos na psique dela de criar o elo de união do casal que está brigando. Então ela traz o papai e mamãe para perto um do outro. Essa é uma compensação. Enquanto ela é pequena, tá tudo bem resolvido. O problema é que ela continua crescendo, se torna um adulto e continua no mesmo aspecto infantil, no olhar cego, querendo resolver o conflito do papai e da mamãe. Então essa pessoa não casa, porque ela nunca vai olhar para a vida dela. Um outro modelo de compensação. Naquela família, as mães tinham muita dificuldade de amamentar, de nutrir seus filhos, tinham muita depressão. Então essa criança nasce cheia de alegria para ser a alegria daquela família e passa a ser a fonte de nutrição de todas as mulheres daquele sistema. Então ela cuida da mãe, ela cuida da avó, ela cuida da bisavó, ela cuida de todo mundo, né? De todos os deprimidos da família. E daí ela vai, num processo de compensação, continuar cuidando de pessoas deprimidas. Ou ela se torna um psicólogo, um médico, né? Ou ela se casa com um deprimido e ela não entende por que a vida dela não flui financeiramente, por que o casamento dela não flui, por que ela nunca tá feliz, porque ela sempre tá nutrindo pessoas deprimidas. Ou ela nasce numa família muito escassa, sem nada de dinheiro. Ela diz assim, não, eu vou ajudar vocês a prosperar, né? Então essa criança, de uma certa forma, impulsiona esses pais a ganharem dinheiro, porque tem que alimentar a criança, e ela, numa dívida impagável, acaba repetindo o padrão de escassez dos pais. E ela nunca se permite ganhar dinheiro. São os processos de compensação. Da onde que saiu isso? Da cabeça, da imagem, da ideia de Bert Hellinger? Não. Ele estudou, observou que o ser humano se comporta dentro de 3 leis do amor, né? A primeira lei é que todos pertencem. Uma vez uma pessoa excluída de uma família, vamos supor, por um assassinato, uma pessoa foi excluída, essa descendente pode olhar para essa vítima de assassinato, né? Ou para esse próprio assassino, porque a família acaba excluindo ele porque ele era um assassino. Ou uma amante, por exemplo, a pessoa descobre que ela era uma amante, mas ela pertence à família. Ela fez vínculos, né? Os vínculos sexuais são vínculos. Então, uma descendente nunca consegue ter uma relação saudável porque sempre se coloca numa postura
de pessoas indisponíveis, porque ela está olhando para o destino desta amante que não foi honrada, de um filho bastardo, são os excluídos. O Bert diz que todo excluído tem direito de pertencer, porque ele ocupa o lugar de algum descendente daquela família. Outra lei do amor é a lei da hierarquia. Os que vieram antes têm força maior, né? Chegaram antes. Nós não podemos mudar o destino de quem veio antes, a gente só muda daqui para frente. Então, se você está querendo ajudar seus pais, salvar seus pais, você está numa postura invertida. E com esse intuito, né, de salvar os pais, você acaba perdendo vida. A sua vida fica interrompida em várias áreas, que a vida anda para frente. Então, em que área aí que você está alterando a hierarquia, né? Quem chegou antes, chegou antes. Essa pessoa tem privilégios de ter chegado antes. Tem mais sabedoria, tem mais conhecimento, tem mais experiência. E por que os pequenos querem saber mais? Os mais velhos, né, os que vieram antes precisam de honra. Quem chega depois precisa entender que existe uma ordem ali, né? Essa é a lei da hierarquia. E outra lei do dar e receber, que equaliza uma gangorra de venda e preço, de relação de casal, do tanto que você dá e recebe desse amor. Então não adianta você fazer muito pelo seu parceiro, pela sua parceira, ele também precisa fazer por você. Se isso desequilibra a relação vai mal. Então, dentro de um campo que a gente olha na família, você na sua família, você nas suas relações, a gente vai olhar esses equilíbrios de dar e receber. E Ellen, minhas questões, as minhas feridas, a gente vai olhar sobre o seguinte aspecto: qual foi o momento em que houve uma tragédia emocional na sua história, em que a sua vida parou de fluir? Isso a gente olha também. Isso foi seu nascimento, até os 3 anos, até os 7 anos, né? No primeiro setênio, na adolescência. Foi o primeiro amor que interrompeu seu fluir de vida, foi uma separação dos pais. Sempre tem algo que interrompe a vida, interrompe o amor, interrompe a pulsão de vida. Isso a gente olha. Agora, como você vai lidar com essa dor, isso já é da área da psicologia, da psicanálise, né? Ali a gente olha para onde no seu sistema familiar aconteceu algo, aconteceu uma tragédia, aconteceu uma ruptura que você parou de fluir na vida por conta disso. E isso promove uma culpa ou uma perda de vitalidade. Constelação é isso. Se você achar que dentro disso você está no momento de constelar, é só você se abrir para a pergunta, né? Qual é a pergunta? O que eu quero da minha vida que eu não estou conseguindo? É isso. Qual área da minha vida que não está fluindo e eu quero que flua? Qual desejo que eu tenho lá dentro que eu não sei por que ele está preso? Aí a gente vai descobrir aonde estão as lealdades, onde estão as expiações que a gente fala, né? É isso. E aí você consegue, a partir desse vídeo, se preparar para a sua constelação, entender se você está seguindo alguém, seguindo o destino de alguém que não é seu, porque você tem direito divino de seguir o seu destino, seguir a sua história, mesmo que você nasceu numa família difícil, numa família que teve muitas tragédias, numa família que te nutriu, né, que te deu tudo. Você nasceu e a felicidade sua, a sua realização é a realização daquele sistema familiar. Quanto mais um descendente toma aquela vida, se realiza, mais os seus antepassados se orgulham e se satisfazem em nome da vida daquele que está vindo. Olha que delícia que é, né? Você vê um avô lá na casa dos seus 90 anos, uma avó dizendo assim: olha os meus descendentes como estão felizes, olha como a vida está andando para frente, né? A maior herança que os antepassados podem nos deixar, fazer a vida andar para frente, e a maior recompensa que a gente pode dar pelo que eles fizeram é: estou tomando a minha vida, a vida que vocês me deram.